Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Givânia Silva, quilombola de Conceição das Crioulas, Pernambuco. Professora, mestra em Políticas Públicas e Gestão da Educação e doutora em Sociologia pela UNB. Membro do Fundo Malala de Educação no Brasil. Conselheira Nacional de Educação, cofundadora da Coordenação de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAQ, fundadora e coordenadora da Escola Nacional de Meninas Quilombolas da CONAQ, coordenadora da área científica, quilombos, territorialidades e saberes emancipatórios da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros, ABPN, no período de 2018 a 2024. Atualmente, compõe a diretoria da ABPN, gestão que vai de 2024 a 2026, coordenando a diretoria das áreas acadêmicas. Quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Givânia Maria da Silva nasceu e viveu sua infância no meio rural, no quilombo de Conceição das Crioulas, filha de agricultora e artesã e de agricultor artesão. Givânia cursou os anos iniciais do ensino fundamental numa turma multisseriada, onde a escola funcionava na casa da própria professora. Na década de 80, essa escola foi autorizada a funcionar, mas para ser professor ou professora precisava comprovar que sabia ler, contar e escrever bem. Para isso era preciso fazer um teste. Givânia participou desse teste e passou e logo iniciou a sua carreira como professora. Nesse período, a gestão municipal implementou um programa chamado ProLeigo para eliminar a categoria professor leigo. Givânia cursou o magistério através desse programa e a partir desse que equivalia ao ensino médio, ela teve a oportunidade de ingressar na faculdade, na Faxus de Salgueiro, onde cursou letra. Naquela época, Givânia era a única quilombola que atendia esses requisitos, por ser a primeira pessoa, professora, a cursar o ensino superior. Sendo assim, se tornou diretora da escola Professor José Mendes, onde começou toda essa mudança na estrutura do currículo, das discussões, das metodologias, das práticas pedagógicas. Ela já tinha outros conhecimentos e essa prática que ela começou a mobilizar em Conceição incomodou bastante tanto os gestores como a sociedade envolvente. Mesmo assim, ela não cedeu às determinações, né, dos gestores e do eurocentrismo, do colonialismo. E foi aí, a partir de aí, que começou a nossa trajetória pela luta e pelo fortalecimento da educação escolar quilombola. Para nós é uma alegria tão grande ter a tia Giva falando sobre esse livro, sobre a educação quilombola, e isso valoriza o nosso povo. Então, a educação para nós não pode ser apenas aprender a ler e escrever. Ela precisa aprender como mulheres e homens produzem e como se organizam com o território e enfrentam as suas lutas, como vivem as certezas. Então, é isso que nós achamos e é nisso que nós acreditamos que é uma boa possibilidade, um caminho para se fazer uma boa educação escolar quilombola. Tia Giva é pioneira, primeira negra quilombola a frequentar, a se formar
letras pela FACHUSC e se torna, a partir daí, a nossa inspiração e que leva a educação escolar quilombola em todo o seu processo de luta, desde a Câmara de Vereadores, desde a Secretaria de Igualdade Racial, na composição e cofundadora da CONAC. A educação escolar quilombola está presente na história de luta, se confunde inclusive com a história de vida de Givânia, e não é surpresa que ela tenha conseguido ser inserida aí no Conselho Nacional de Educação, que é uma vitória que a gente considera nossa. Então, Givânia vem a partir daí nessa influência de fazer com que outros jovens queiram fazer os cursos de universidade, e não só para a área educacional, mas enfim. Givânia hoje é a primeira mulher quilombola a fazer parte do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, e isso é muito importante. E o que eu acho que é significativo de falar é que a trajetória da Givânia é uma trajetória coletiva. Ela, juntamente com outras mulheres e homens negros da CONAC, da coordenação que atua em prol dos direitos quilombola, tem conseguido avanços e feito muitos embates no Brasil para que os povos e comunidades quilombolas saíssem da invisibilidade política, social, jurídica que eles viviam durante muito tempo. Givânia é muito importante nesse processo de difusão da luta, da defesa da educação escolar quilombola. É um nome forte e é nosso nome, é nossa representação nacionalmente falando. Givânia fez uma tese de doutorado em que ela trabalhou justamente com mulheres quilombolas e nos mostrou seus saberes e seus fazeres e principalmente a forma como essas mulheres atuam politicamente naquilo que nós podemos considerar uma forma de feminismo, mas muito diferente, digamos assim, do feminismo convencional que nós estamos acostumadas. Nossa representação de luta, e ela é importante tanto na produção dos artigos, das dissertações, que estão hoje sendo buscadas na produção de editais. Hoje a gente tem na Escola de Conceição das Crioulas, nas escolas, 100% de professores quilombolas daqui. E lógico que isso não é de um dia para a noite. É um processo de luta e que foi iniciado inclusive por Givânia e que influenciou outras pessoas, enfim. Sua tese de doutorado, intitulada O Quilombo de Conceição das Crioulas, uma terra de mulheres, luta e resistência quilombola, foi um dos trabalhos premiados com menção honrosa no concurso de teses de Ampox 2023. Metodologicamente, propõe inovação, situando o trabalho como uma pesquisa compartilhada a partir de uma escuta-vivência com mulheres, ou seja, as que comumente são nomeadas por pesquisadores e pesquisadoras como ouvintes, interlocutoras, Givânia as descreve como coautoras. Uma tese que traz contribuições importantes para os estudos sobre quilombos, questões territoriais e gênero, pois narra a história quilombola a partir da perspectiva de mulheres sobre as suas formas de organização nos territórios quilombolas, em diálogo com as teorias do feminismo negro e estudos decoloniais. Ainda é uma luta, ainda não está totalmente consolidado, mas se temos avanços e conquistas na questão quilombola do Brasil, principalmente no que diz respeito à educação, o nome da pesquisadora e ativista Givânia da Silva tem que ser lembrada. Então, eu acho que as ciências sociais, a antropologia, precisa conhecer os saberes que Givânia tem produzido, inclusive com as suas publicações, os seus livros, e é muito importante, e para mim uma honra e um prazer falar sobre Givânia, que foi inclusive secretária de Povos e Comunidades Tradicionais quando eu fui ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu sou Givânia Silva, sou da CONAC, sou quilombola, pesquisadora da educação e das relações de gênero. Tenho acompanhado com muita tristeza e indignação
o caso da violência que sofreram algumas mulheres em Coimbra. Estou indignada pelo seguinte: além das mulheres terem sido vítimas de assédio, elas agora estão sendo acusadas porque denunciaram. Então, não podemos nos calar quando mulheres estão sendo tentadas a serem silenciadas ou estão tentando silenciá-las porque elas denunciaram as violências sofridas. Se aceitarmos isso, certamente qualquer uma de nós poderá silenciar por qualquer tipo de crime. E o assédio é um crime. Então não são as pessoas que denunciaram que têm que ser punidas, e sim quem cometeu o crime. Portanto, é preciso que nós, mulheres, não só do Brasil, mas de todos os lugares, falemos sobre isso. Se nós adquirimos o direito de falar por nós, não serão os outros que vão impor a sua força sobre nossas vozes. Quem não respeita seu povo, não respeita sua própria história. O Brasil também é quilombola. Eu não vou parar de lutar pelos territórios dos meus ancestrais. Derrubem o veto, derrubem o teto, derrubem as cercas dos nossos quintais. Eu não vou parar de lutar pela liberdade dos meus iguais. Emigrasse a mente, a quilombola o chão. O mundo mais justo está em nossas mãos. Temos nossa cultura, nossa diversidade. Sofre vetos e mais vetos de um governo covarde. Há séculos somos injustiçados, com preconceito e violência de Estado. 1/5 do orçamento que pra nós foi destinado pelo presidente maldoso foi vetado. 1.700 pedem a titulação, aguarda ansiosos.